projeto fomentado pela Universidade Federal de Uberlândia, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Diretoria de Cultura, Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé e o curso Memórias de Quilombo. Para adentrar um pouquinho mais nisso, eu vou falar um pouco sobre a habitação, como é o modo de habitar e a relação com o território, a relação com a moradia. Nessa imagem, a gente traz o quilombo localizado em Bom Sucesso, o quilombo Bom Sucesso, que fica no município de Novo Oriente, no Ceará. E é uma comunidade quilombola, traz toda essa questão das raízes que remontam ao final do século XVIII, né? Então, muitas características arquitetônicas, né, ou construtivas, elas são mantidas até hoje. Isso por diversos motivos, né? Cada comunidade tem uma especificidade do porquê essa permanência. Algumas comunidades, elas permanecem dessa forma porque elas valorizam, né, o que foi construído. Outras comunidades porque não podem construir coisas novas. Então, por conta de diversos embates territoriais, ainda nesse processo de legalização do território, né? Então, são diversos processos e são processos particulares de comunidades específicas, né? Então, a gente não pode olhar para uma comunidade com um olhar generalizado, né? A gente tem milhares de comunidades no Brasil e cada uma delas tem suas especificidades e características e diversos embates com a sociedade que trazem essas particularidades de cada uma delas. A gente tem uma casa de taipa, que é sem reboco, né? Com sinais de atualização, trazendo um banheiro de alvenaria e uma antena parabólica, né? Já são elementos, né, da contemporaneidade. Essa característica do banheiro externo, ela é muito comum nas comunidades quilombolas, principalmente em comunidades rurais, mas em comunidades quilombolas urbanas, a gente também consegue perceber nas casas ainda que ainda preservam seus quintais, né? Então, a gente tem ou a cozinha do lado de fora, ou o banheiro do lado de fora, ou os dois do lado de fora. E essa questão da conexão, né, de acesso à energia elétrica, à água potável, rede de esgoto. Nessa imagem, a gente traz uma casa também de taipa, tijolos ao lado dessa casa. Já essa intenção, né, de trazer essa mudança, então de aproveitar, aparentemente esses tijolos eles são reaproveitados, né, e então já é de construir um novo espaço, ou caso necessite de uma adequação em alguma parede, no caso dessas de taipa, então já fazer essa recuperação com esse material mais contemporâneo. E essa característica também é uma característica que tem essa dualidade, né? Em muitas comunidades, há essa preservação da construção a partir de técnicas tradicionais. Então, a taipa, o adobe, taipa de mão, taipa de pilão, diversas outras técnicas. Na minha visão, enquanto arquiteta, quando a gente vai visitar esses espaços, alguns deles falam, essa técnica que a gente usava, ela é atrasada, né? Mas, em compensação, essas técnicas mais modernas, elas trazem prejuízo ao conforto, o conforto da moradia, né? Porque o tijolo, ele absorve muito calor ou muito frio, então a casa, ela, quando está muito quente, ela fica muito quente, muito abafada dentro, e quando está muito frio, ela fica gelada dentro. Essa próxima imagem é uma casa de farinha na comunidade de Bom Sucesso, no Ceará, na mesma comunidade das demais casas que eu acabei de falar. Está presente em diversas comunidades quilombolas, principalmente as comunidades rurais, e ela tem características tanto de casas de farinha individuais, como casas de farinhas coletivas, né? Nessa imagem, a gente tem o Centro de Cultura Negra
que fica na comunidade de Bom Sucesso, também no Ceará, e ele traz diversos elementos construtivos através dos detalhes, né, que os moradores trouxeram para esse espaço. Então, a gente tem a característica do uso da alvenaria convencional com materiais de uso local, né? Então, a gente tem madeira, a gente tem essa arquitetura um pouco diferente das casas convencionais, então a gente tem janelas com outros formatos, a gente tem a estrutura dos pilares, que são essas estruturas verticais que vão do piso ao teto, também de forma aparente, né? A gente tem esses elementos externos, a gente tem uma elevação, né, com relação ao restante do território, justamente para essa questão da visibilidade, da ventilação. Então, toda uma preocupação na construção de um espaço que, para eles, necessitam, né, de maior imponência, de maior visualização, de maior relevância para a comunidade, né? E já que a gente tem essa união dos moradores na construção dos espaços. Em algumas comunidades que eu estive, a gente percebe a realização não só da farinha, né, como eu acabei de falar, mas de diversas outras atividades feitas com mutirão. Então, normalmente a pessoa não pede ajuda para os outros membros da comunidade, e sim a comunidade observa a situação da pessoa, de um amigo, de um vizinho, de um parente, se juntam e contribuem com aquela pessoa. Muito obrigada por assistir ao nosso corte. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho do canal.